Olá, meus irmãos, graça e paz, sejam bem-vindos. Eu sou o irmão Leandro e sou grato a Deus pela sua vida. Obrigado por estar aqui. Não se esqueça de já seguir a nossa página, e curtir o vídeo. Hoje eu vou tratar com vocês um assunto por muitos anos. Eu tive essa dúvida e questionei a Deus sobre o porquê disso acontecer em nosso meio. Eu vou deixar aqui uma pergunta para vocês. Por que os ímpios parecem prosperar, enquanto os justos só? Essa pergunta mexeu comigo por muito tempo. E eu descobri que não só eu tinha essa dúvida, eu descobri que também o rei Davi observou isso. E no Salmo 37, ele nos deixou uma fórmula para que pudéssemos viver uma vida sem olhar para os ímpios, entendendo o porquê disso e trazendo para a nossa vida princípios práticos para que nós pudéssemos viver uma vida plena em Deus. No texto do Salmo 37, versículos 1 ao 7, diz: Não se aborreça por causa dos homens maus, e não tenha inveja dos perversos, pois como capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Deleita-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo, e como o sol do meio-dia que você é inocente. Descanse no Senhor, e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Nos versículos 1 e 2, Davi está tratando um dos maiores desafios da vida cristã: a contradição entre o sucesso do ímpio. O texto ensina que devemos olhar para o fim das coisas, e não para o início, e não para o meio, que é a prosperidade dos ímpios. Charles Spurgeon diz que o sucesso sem Deus pode parecer forte e duradouro, mas está condenado a desaparecer, pois ele não possui raízes eternas. Ele não possui raízes naquele que é eterno e naquele que pode firmar todas as coisas. Nos versículos seguintes, nos mostra que a confiança não é uma confiança passiva. Ela se manifesta através da obediência e prática. Davi não diz apenas confia, mas ele diz também confia e faça o bem. A confiança é o remédio contra a inveja. Confiar no Senhor é crucial para que possamos viver uma vida plena, sem ficarmos olhando e nos indignarmos com a prosperidade do ímpio. A confiança gera em nossos corações fé e esperança. E uma das maiores promessas das Escrituras está neste versículo, versículo 4. Deleita-te no Senhor. Este deleita-te no Senhor é crucial para que possamos viver as promessas de Deus. E esse texto é um dos textos mais mal compreendidos dos Salmos. E por que não dizer de toda a Bíblia? Porque muitas pessoas acreditam, imaginam que o que vem a seguir quando o salmista diz e ele atenderá aos desejos do seu coração. Muitas pessoas entendem que Deus vai satisfazer todos os desejos, vai dar tudo aquilo que queremos, ou vai nos dar dinheiro, carro, casa, bens. E Deus pode até nos dar isso. Não tem nenhum lugar na Bíblia que diz que Deus não vai nos abençoar. Mas o ponto desta passagem está no deleita-te no Senhor. Porque quando nós deleitamos no Senhor, nós nos entregamos totalmente a Ele. O deleitar é uma confiança racional mesmo. É aquela confiança de deitarmos ali no ombro de Jesus, como João fez, e saber e ter a noção que Ele realmente cuida de nós. E Ele atenderá os desejos do nosso coração. Para Ele atender os desejos dos nossos corações, os nossos desejos precisam estar alinhados com a vontade dEle em nossas vidas. Nós precisamos passar a viver o nosso coração voltado inteiramente para Deus. E aí, então, os nossos desejos, eles não são simplesmente os nossos desejos. Tudo que nós passamos a desejar a partir daí vem para desagradar a vontade de Deus. E um dos sentidos mais profundos é que quando Deus se torna a fonte da nossa alegria, os desejos do nosso coração são transformados. Passamos então a desejar aquilo que Deus quer para nós. E aquilo que Deus quer para nós é perfeito. E é aquilo que realmente nós precisamos. E o coração transformado sempre vai desejar aquilo que vai glorificar a Deus. A promessa então está ligada na transformação do nosso coração, na transformação da nossa mente alinhada com a mente de Deus. Os versículos seguintes, 5, 6 e 7. Muitas pessoas afirmam que Deus é o Senhor de suas vidas, mas vivem tomando o controle das mãos de Deus. Em todos os momentos, quando aparece um momento de dificuldade, eles tomam o controle das mãos de Deus. E o que isso quer dizer? Quer dizer que nós não confiamos e não deleitamos em Deus. Então passamos a querer resolver tudo na nossa própria força. Isso significa tomar o controle de Deus. E aqui Davi nos ensina que todos os nossos planos,
toda a nossa vida, as nossas preocupações devem estar diretamente na mão de Deus. E mesmo que muitas vezes somos perseguidos, confrontados, acusados, injustiçados, mesmo assim, Deus fará resplandecer a sua justiça em nossas vidas. Ele nunca nos deixará. E esperar ou descansar possui a ideia de quietude diante da presença de Deus. Não se trata de ser passivo, mas de abandonar a agitação do nosso coração diante de Deus e entregar o caminho ao Senhor. Depois então de confiar, fazer o bem, deleitar, entregar o caminho ao Senhor, o crente aprende a esperar. E esperar significa viver fielmente enquanto Deus realiza em nós os seus propósitos e os seus desejos. E ficamos por aqui. Obrigado por ter ficado até o final. Não se esqueça de seguir a nossa página, curtir e compartilhar o vídeo. Deixe também um comentário. Você alguma vez já teve esse sentimento de que os ímpios estão sempre prosperando, enquanto os justos estão sempre desfalecendo pelo meio do caminho? Deixe aqui o comentário. Até o próximo vídeo. Tchau.